Dando início aqui ao episódio 4 do bate-papo semanal com o nosso amigo Celso Freire, jornalista Celso Freire. Nós vamos falar aí sobre os desafios, né, do jornalismo, ainda mais em períodos como da Covid-19, da pandemia, mas dos desafios gerais, né, dos desafios gerais em relação a essa questão da pandemia, a produção de conteúdo, a prática jornalística, os termos utilizados, a questão da linguagem também utilizada. Estou esperando o Celso se conectar. E aí a gente realiza semanalmente, né, para posicionar aqui as pessoas que estão nos acompanhando aqui já na live, também vão assistir posteriormente o vídeo. Toda semana a gente conversa, geralmente o horário é entre 11 e meio-dia, né? Essa semana excepcionalmente, agora sim, a partir das 11h30, né? Na semana passada foi meio-dia, mas geralmente o horário é 11 horas. E a gente vem falando de alguns desafios, né? De algumas práticas e alguns exercícios importantes do dia a dia do jornalismo e da produção de informação, né? Então, nós temos exatamente este cenário. Para além disso, é importante a gente pensar, né, que boa parte das emissoras, tanto as de TV aberta quanto as de TV por assinatura, as TVs fechadas, elas mudaram a grade de sua programação. Não só porque ficaria mais limitada a questão da produção de programas inéditos, né? Então, esse é um ponto fundamental, por exemplo, as telenovelas, as séries e outros conteúdos, o público está assistindo como reprises e outras possibilidades, mas no conteúdo jornalístico não, foi o contrário, houve um aumento exponencial da presença dos conteúdos jornalísticos, né? Então, alguns programas foram retirados do ar e todo esse espaço ele foi concedido principalmente para programas jornalísticos especiais, tanto na TV quanto no rádio. Na TV, quando a gente fala de televisão, a gente fala de TV por assinatura e também de TV aberta, né? Então, que tem exatamente esse cenário. Então, a gente está só esperando aqui a conexão do Celso Freire para que a gente possa conversar em relação a essas demandas. E no próprio rádio, né? No próprio rádio, que sempre teve a característica maior do imediatismo, a gente também percebeu algumas mudanças, né? Por exemplo, a Rádio CBN, ela expandiu muito o seu conteúdo. Eles têm um especial do coronavírus, que ele é exibido de 10 ao meio-dia nas emissoras da rede. E, claro, as emissoras locais elas podem produzir um conteúdo específico, como nós temos aqui em Belém, no Amazonas e em outras cidades, né? Mas eles têm um programa nacional que fala especificamente sobre a questão do coronavírus. Em paralelo a isso, a gente tem também a questão dos especiais, das reportagens especiais. Então, a gente tem essa variedade, digamos assim, né? Essa modificação nas grades de programação, e isso é extremamente importante, tanto no rádio quanto na TV. Meu amigo Celso Freire, bom dia, um grande abraço para você. Eu imagino que na hora que você estava conectando, o Benjamin pode ter apresentado alguma demanda, né? O Baby Freire, né? O Baby Freire está cada vez mais lindo, né? Cada vez mais participativo aí nas suas atividades. E é só mostrar para ele um bolo. Quando apresenta o bolo para ele, aí ele mostra realmente quem é o pai dele, né? Ele adora bolo, Rodolfo, vou te contar. Bom dia para você, Rodolfo, bom dia aos ouvintes, e os internautas também, né? Tem gente que está só ouvindo a gente, né? É verdade. E já que você vai transformar em MP3 também, né? Vai transformar em podcast, isso. Né? Então, nossos ouvintes, né? Vão ouvir a gente aí em qualquer lugar, né? Qualquer hora. Essa é uma prerrogativa aí da internet, né? Vamos dizer assim, é uma condição, né? Do atual jornalismo, né? Que já vem, apesar de que desde 2012 a gente já vem fazendo a questão de colocar as reportagens nos sites e deixar que as pessoas ouvissem, né, a qualquer hora, mas agora virou um boom, né? Então vamos aproveitar também, né, essa oportunidade. Exatamente, a gente usa aí o vídeo, a gente usa o áudio, usa a possibilidade na internet e a chance, né, de nós hospedarmos esses conteúdos nas diferentes
plataformas, né? E até mesmo tocando nessa questão, Celso, do podcast, é algo que se pode produzir, né? O podcast ele é um formato em áudio que pode ser exibido numa emissora de rádio, mas ele pode ser exibido em qualquer lugar, ele pode ser espraiado em qualquer lugar, principalmente na internet, né? Você pode colocar nas diferentes plataformas e a pessoa acessa aquele determinado conteúdo. E a gente vê, né, Celso, também um nível maior de especialização, não só em relação às temáticas, né, utilizadas, as temáticas que os profissionais de jornalismo e geradores de conteúdo em geral vêm utilizando, mas mesmo nos formatos. Eu vejo um nível cada vez mais de especialização, tanto no conteúdo quanto na forma dos podcasts. Eu creio que a pandemia ela serviu para dar esse boom também. A pandemia e a quarentena, não é, Celso? É verdade. O podcast, Rodolfo, ele surgiu, na verdade, assim como era exatamente para colocar aquela conversa, vamos dizer assim, uma entrevista mais longa, um bate-papo, né, para as pessoas ouvirem quando eles precisarem, né? Houve não vou dizer não houve virtuamento, assim, não houve uma mudança de rota do podcast. Muitas pessoas ou muitas empresas utilizam o podcast, utilizam o que eles fazem, né, durante aí o seu dia a dia, né, na rádio, por exemplo, e colocam você realmente aí o podcast, né? Mas o podcast ele é mais um pouco elaborado, né? Ele é aquela conversa de um tema, né, sobre o assunto, onde o assunto vai realmente a fundo, né? Onde os debatedores vão a fundo naquele tema, né? Houve aí, por exemplo, algumas pessoas colocam um programa inteiro no ar, um programa, por exemplo, com vários, como se fosse um programa de rádio, né, no próprio podcast. Eu não estou condenando, não, até porque eu também já gosto de fazer isso, mas inicialmente o podcast seria um debate, vamos dizer assim, sobre um assunto, aprofundar mais um assunto, para que as pessoas pudessem acompanhar, né, com mais tempo, a hora que ele quiser. As reportagens também estão colocando como podcast, né? Mas eu acredito assim, pode até me corrigir, que você tem informações mais, vamos dizer, acadêmicas do que eu, em relação a isso, mas o podcast raiz, né, é aquele realmente voltado para um assunto e é debatido a fundo naquele assunto para chegar, né, a um denominador comum ou tentar com que as pessoas tirem as suas próprias conclusões, né? De fato, quando a gente vai falar, por exemplo, de opinião pública e a gente recorre àqueles autores como Walter Lippmann e mesmo algumas teorias da comunicação, né, como a Elizabeth Noelle Neumann, teoria funcionalista, a escola de Frankfurt, a gente sempre converge muito para a ideia de que a opinião pública é a busca de um consenso e sempre é uma questão, né, em debate. Nem sempre se chega a esse consenso, né? E nem sempre, assim, por exemplo, se houver uma divergência de ideias, nem sempre, vamos supor que se fôssemos nós dois, nem sempre eu vou te convencer, nem sempre você vai me convencer. Mas quem estiver ouvindo, né, ele vai exatamente buscar essas informações. Então eu vejo um nível maior de especialização. Sim, às vezes colocar um programa inteiro, tal qual é feito no rádio, você apenas coloca umas vinhetas, faz alguns cortes e coloca aquele conteúdo, ou você já pensar naquele conteúdo especificamente para a internet. Eu tenho uma amiga, uma colega professora, que ela gosta, assim, ela não é muito fã de podcasts, mas agora, nesse período da pandemia, né, em que os deslocamentos estão mais reduzidos, mas eventualmente é necessário, então ela se organizava para ouvir um podcast no trânsito. Então ela deixava aquele conteúdo ali para ficar ouvindo no trânsito, né? Em vez de ouvir o rádio, ele ficava ouvindo aquele podcast que lhe seria interessante. E aí vai muito isso também, né? Pela temática, por exemplo, você quer ouvir algo sobre comunicação e saúde, você quer ouvir algo sobre política, você quer ouvir, por exemplo, dicas gastronômicas, né? De como aproveitar melhor isto, mecanismos para aproveitar melhor o tempo, enfim, são alternativas que eu digo, né, que acabaram ganhando uma repercussão maior agora no período da quarentena, da pandemia, porque as pessoas estão passando mais tempo em casa. Pode falar. E ficou mais amplo, né, essa questão do podcast, né, também, né? Por exemplo, eu gosto de ouvir muito segmentado o podcast. Por exemplo, se é um assunto, como a gente fez agora recente sobre fake news, né, que vai sair hoje no liberal.com, o Rodolfo, inclusive, foi um
dos meus convidados nesse podcast que eu faço do Hora do Husky, que é justamente para que as pessoas possam ouvir um assunto bem debatido, né, bem aprofundado. Eu gosto muito desse lado assim, né? Eu, por exemplo, as minhas reportagens, elas cabem num podcast, vamos dizer assim, né? Que é a reportagem especial, no caso, né? Agora, talvez, eu, particularmente, né? Eu prefiro podcasts assim direcionados. Por exemplo, eu vou ouvir um podcast só, como você falou, sobre saúde. Então, vai ter uma área ali só sobre doação de sangue. Então, 1 hora ou então meia hora ali falando dessa questão desse assunto, né? Eu acho que tem que ser bem direcionado, realmente. Misturar tudo num podcast, eu acho que fica meio complicado. Mas tem gente que gosta também, né? Não tem problema. É um cardápio, né? Às vezes você quer colocar É. vários pratos num cardápio, é uma opção que cada um pode fazer, mas eu vejo que o nível de direcionamento está muito maior. Eu vou te perguntar sobre um outro desafio que também agora ficou mais latente, mas eu vou registrar aqui. Quem está conosco é o Largado, CDF, né? Inclusive, ele Largado é grande humorista paraense. Olha só. Ele tem um canal de Largado que ele faz paródias muito legais. O jornalista Matheus Miranda também... Opa, agora sim. O jornalista Matheus Miranda também está conosco, né? O Matheus Miranda Bob, da família Bob. A professora doutora Ana Laura Corrag está conosco também. O Reginaldo Ávila, diretamente lá em Santarém. A Geisa Rufino. A Carla Cristina e a Lohana Assunção. Celso, e assim, na rotina da prática jornalística, você está citando o podcast, né? Que você elabora a pauta, elabora o roteiro, contacta os convidados, grava com esses convidados, né? E pode ser por WhatsApp. Edita. Exatamente. Edita e hospeda esse material. Então, é uma tendência também que agora está mais evidenciado no jornalismo, um profissional, principalmente no rádio, que precisa dominar todas as etapas, né? Então, não ter mais aquela figura isolada do produtor ou do pauteiro, não ter mais aquela figura isolada do editor de áudio, produtor de áudio, né? Claro que esses profissionais continuam existindo, mas as funções elas estão cada vez mais juntas e cada vez mais um profissional precisa fazer todas essas etapas para poder permanecer no mercado e se qualificar mais, não é isso? É uma discussão muito boa isso, né, Rodolfo? É uma discussão aí, uns prós e uns contras, né? Uns a favor e outros contra, né? Até porque é acúmulo de função, né? Segundo umas pessoas, e outras é uma questão de sobrevivência no mercado. Eu, por exemplo, eu edito as matérias, mas ainda não tenho tanto conhecimento de som para deixar um som bem nivelado, né? Um som mais, eu tenho que estudar um pouquinho mais sobre isso e tudo mais. Eu conto sempre com a ajuda de profissionais, né? Lá no caso da Liberal, o Eider Vilhena, ele sempre me ajuda nessa questão de melhorar o som, né? O próprio Mário Melo não. Então, ajuda, apesar de eu editar, né? E saber o básico ali e tal, mas sempre tem que ter um profissional para ajudar numa área que você não domina, né? Mas, de resto, por exemplo, na área de produção, né? Na área de gravação, na área de você fazer sua própria entrevista, sua própria pauta, né? Eu acho que é uma tendência, né? A tendência é essa, você vai ter que ter multiprofissional, né? As empresas não vão contratar um profissional para fazer uma coisa de cada vez, né? A gente já está vendo essa mudança há muito tempo. No rádio, antigamente, né, Rodolfo, a gente tinha, por exemplo, até ainda tem, né, mas raramente, um produtor para escrever para o locutor falar, né? Então, agora não, o locutor está tendo que falar, está tendo que escrever, está tendo que operar a mesa, né? Então, a questão do operador de áudio aí a tendência é sair, né? Fazer com que o operador de áudio também se transforme, né, em outra profissão, se atualize, né? Por exemplo, o Eider ele era operador de áudio e virou editor de áudio, né? Então ele se especializou nessa área e já mudou de profissão. Acho que a tendência é essa, né, Lu? Algumas profissões elas vão ser extintas e os profissionais vão acumular função, né? Acumular entre aspas, né? Isso aí fica para o direito responder, né? Para os sindicatos responderem. Mas a questão de acumulação vai ocorrer, né? É uma tendência forte mesmo. Os profissionais vão ter que fazer tudo. E, de um jeito, é mais fácil. Eu acredito que é bem melhor para o profissional, né? Assim, você saber fazer tudo, não depender só, né, de várias pessoas para poder não fazer.
Na TV, por exemplo, é diferente, né? Na TV você depende de vários profissionais, né? Você depende da redação e tem que ter vários profissionais para fazer, né? Aí já não sei como é que vai ser essa transformação na TV, né? Não tem como eu falar. Mas no rádio, com certeza, a transformação já está ocorrendo. As pessoas vão chegar da rua, os próprios repórteres vão chegar da rua, ou mesmo na redação, vão gravar, vão editar e já vão colocar à disposição para entrevistas. E aí, Celso, essa questão que você falou, eu vejo que para a TV os desafios vão ser, digamos, os desafios são grandes para todo mundo. Na TV, talvez, por alguns níveis de especialidade, né, o processo talvez seja um pouquinho mais lento nessa questão das readaptações. Como você falou, os próprios sindicatos vão dar conta dessa discussão, negociando, discutindo com as empresas ou os próprios trabalhadores. Mas eu queria um outro ponto, né? Uma coisa que eu percebi muito agora também durante o período da quarentena, foi no caso da televisão, os próprios entrevistados, de certa forma, desenvolvendo processos de repórter cinematográfico. Então, fazer video selfies, né, porque não poderia haver o contato físico. Eu cheguei a gravar, Celso, ainda algumas entrevistas no iniciozinho ali da quarentena. Eu cheguei a gravar, né, com repórter vindo aqui na minha casa, ou indo em alguma outra local, ou eu indo. Eu cheguei na semana em que a quarentena começou ali, que foi entre 13 e 18 de março, eu cheguei a gravar 3 entrevistas em loco. Eu fui a 2 emissoras de TV e uma das equipes veio aqui na porta da minha casa para a gente gravar. Durante o período, eu gravei muito para a rádio, eu dei muitas entrevistas para a rádio, né, sobre gerenciamento do tempo, sobre a questão da importância da informação, sobre fake news. Eu gravei muita coisa para a rádio, dei algumas entrevistas para jornal impresso, né? Então falei um pouco também sobre esse assunto. E para televisão, eu consegui mais menos entrevistas. E nesses casos específicos, eu consegui gravando aqui, ou video selfie, ou a minha esposa atuando como cinegrafista, gravando os vídeos para que eu pudesse mandar. Eles enviavam as perguntas. Então, esse é um processo. Agora, claro, nós não somos profissionais, a gente tem uma noção de leigo sobre enquadramento, sobre a proximidade que você tem que ter em relação à câmera, né, a câmera de vídeo. Hoje em dia os celulares são muito bons, mas as câmeras digitais de vídeo, elas são superiores, elas têm a funcionalidade em já gerar o formato correto, né? Às vezes a gente precisa converter um vídeo, às vezes a gente precisa fazer um vídeo e comprimir esse vídeo depois, né? E nós, obviamente, não somos profissionais. Mas, de qualquer forma, eu vejo que há uma transição, né? Que há um prosseguimento em que as emissoras acabaram vendo uma alternativa e eu não sei realmente como é que isso vai ser, né? Se elas vão procurar mais nível de especialização ou se elas vão adotar, eventualmente, esse formato. Isso aí era muito feito anteriormente quando um entrevistado estava em outro país, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Europa e tal. E era muito feito, era muito assim. Mas acredito que não, Rodolfo. Acho que agora, com o fim da pandemia, aí, né, com a volta ao normal, né, vamos dizer assim, as pessoas tendo contato novamente umas com as outras, eu acho que vai voltar esse contato aí, pelo menos do vídeo. É necessário, você tem que estar junto da pessoa, né? Ela pode, do vídeo, você mandando o vídeo, pode, vamos dizer, entre aspas, quebrar um galho, né? Mas não vai ser uma reportagem legal, não vai ser uma reportagem bem feita, né? Eu acredito que não vai ficar. Vai poder passar informação, né? Dar informação, mas acredito que não de forma qualificada. Até mesmo acho do padrão de imagem, né? Do padrão de áudio também, eu acho que o áudio exatamente. Importante, né? Porque, de fato, os entrevistados não têm, que acompanha, né? Por exemplo, as emissoras esportivas e a própria, os canais de notícias como a Globo News, a CNN ou a Band News, né? Eles vêm investindo muito nos programas de debate e também de entrevistas em que cada um faz da sua casa, né? E cada um entra lá com o seu celular, com a sua câmera ou com o seu notebook, e geralmente as pessoas têm feito pelo notebook ou pelo celular, né? E usam, né, o headphone, né, eventualmente. Eu como falei, assim, eu não tenho usado muito... Nesse caso... Diga, pode falar. Pode falar. Mas nesse caso, Rodolfo, eu acredito assim, as reportagens diárias, elas não vão ter eu acredito que não vai ser possível fazer isso, né? Vai ter que ir mesmo no dia a dia, vai ter que ser aquela correria. Agora, como você falou, debates, alguma reportagem mais especial, né? Programa ao vivo, né? Programa ao vivo.
programas ao vivo, exatamente. Aí sim, aí acredito que ajuda bastante nessa questão da imagem do próprio entrevistado mandando, né? Como já ocorre isso no rádio, né? Através do WhatsApp, os próprios entrevistados mandam aí, a gente manda as perguntas, os entrevistados mandam as respostas, mas eu acho assim, eu ainda sou a favor do contato humano, né? Eu gosto da tecnologia, eu me aprimoro, eu vou junto com a tecnologia, onde a tecnologia for, eu vou junto, para não perder o bonde da história, mas eu gosto do contato humano porque você consegue tirar mais elementos para a tua matéria do que dessa forma mais fria, né? Pelo WhatsApp, pelo telefone, né? Acho muito frio. De fato, o Matheus Miranda lembra que quando ele foi estagiário na Rádio Nama, ele aprendeu várias funções. O processo foi acompanhado, inclusive você foi uma das pessoas que acompanhou, eu também, e outros também deram um suporte, envolveram edições de materiais, operação na mesa, produção de pautas. Claro que vai muito da curiosidade do estagiário, do profissional, vai muito do interesse em se aprimorar, e também tem habilidade, né? Nem todo mundo consegue desenvolver todas essas funções, né? Às vezes a gente vai se aprimorando mais em uma determinada função, como você falou. Quando nós entramos no rádio, existia essa questão para o noticiarista, né? Geralmente o noticiarista é um locutor, né? Um locutor, que alguém, radialista. Exatamente, radialista, alguém ia lá e levava o conteúdo para ele ler, né? Então, muitas vezes o redator não lia aquele material que ele escrevia. Como, de certa forma, por exemplo, na TV, nós ainda temos muito disso, né? Às vezes, notas que são escritas pelo editor, né? Mas também na televisão a gente tem muito a figura do âncora, né? O cara que edita e apresenta também aquele conteúdo. Mas aquele cara que vai lá só para ler notícias, esse praticamente não existe mais, né? Então, ele tem que saber redigir, ele tem que saber capturar o material. Eventualmente, ele precisa gravar uma sonora, eventualmente, ele tem que apurar uma informação, né? Porque, assim, é aquilo que a gente sempre fala, a internet facilitou muito o nosso trabalho porque é tecnologia. Mas também você não pode simplesmente pegar, né, como a gente já viu nos nossos muitos anos de rádio, a gente já viu muitos locutores noticiaristas, às vezes eles liam diretamente da tela do computador, assim. Abriam um site, abriam 3, 4 sites ao mesmo tempo, né? Pegava as notícias e às vezes dava bug no computador e aí atrapalhava todo o processo. Não pode ser assim. E a linguagem é diferente, né, Rodolfo? A linguagem do rádio, ela é diferente. Você pegando, a gente já nota, se você pegar você lê uma notícia do jornal ou do site, você está vendo que a pessoa está lendo ali a notícia, né, do site ou do jornal. Por quê? A gente, geralmente, a notícia do jornal, agora mudou um pouco, mas ele faz sempre um nariz de cera, né, chamado nariz de cera no início, faz um caqueado tal, no início, para depois entrar na matéria, né, para fazer, não tem aquele lead tradicional, ou um lead mesmo do rádio, né, que é já direto ao assunto, né, já dizer o que está acontecendo, o que, quando, onde, por que, como. No jornal, tu pode dar uma floreada até para poder encaixar, né, naquele espaço que você tem que ter, 2.500 toques, 3.000 toques, 2 laudas, né? Então, a pessoa tem que encaixar ali, tem que dar uma floreada, né? Já não vai direto muito ao ponto, direto ao assunto. Até porque o leitor também vai ter mais tempo de ler, né? O jornal, o leitor pode voltar e ler novamente aquela notícia. Já o ouvinte não, né? Tem que ouvir aquela notícia direto e pronto. Então, quando a gente nota um locutor lendo do site ou lendo do próprio jornal, a gente vê que a notícia que ele quer dar nunca chega, né? Demora para chegar, está faltando, está chegando, está demorando para chegar. Aí chega lá no finalzinho que está a notícia principal, né? Por isso que eu sempre falo, a gente tem exatamente que... Tem a linguagem do rádio apropriada, né? Que é uma forma direta. Eu sempre falo para os meninos, ordem direta, o sujeito bem predicado, dá a notícia principal logo no início, né? Que é muito mais fácil você fazer com que as pessoas entendam, né? Principalmente os ouvintes. A gente lembra de uma ocasião também, né, Celso? Que depois vai programar aquelas lives só com causos, né? Mas certa vez um colega ou uma colega, né, para a gente não dar muita dica de quem é, foi fazer uma matéria esportiva, foi fazer um boletim esportivo num determinado clube de futebol aqui de Belém, e ela pegou, a pessoa, que pode ser um homem ou pode ser uma mulher, pegou a informação do jornal, leu a informação e no final disse foto, né? Porque ela leu... Veja a foto ao lado.
bem a foto ao lado, né? Então, existe essa questão da adequação da linguagem. E falando em linguagem, Celso, essa pandemia está nos trazendo uma série de desafios também em relação a isso, né? A pandemia e a quarentena vem trazendo esses desafios. Já vou te fazer a pergunta e o comentário. A Clécia Oliver Fernandes está com a gente, a Glaucilene Farias, o professor Clóvis Vargas também se integraram aí a gente nesta live. E aí nós temos... Clécia, minha vizinha aqui do lado, acompanhando aqui. Pô, maravilha. Né? Diretamente aí de Ananindeua. E aí o que acontece, meu caro Celso? Novo normal, mitigar, né? Mitigar é uma palavra que vem aparecendo muito. Achatamento da curva, né? Nos sintomas, né? As pessoas dizem assim, estou sentindo falta do olfato e do paladar, né? O olfato e o paladar são sentidos, mas geralmente são palavras que a gente não usa no cotidiano. Exatamente. Né? Então, será que essas palavras que tão comuns aí o contexto do coronavírus, a própria palavra coronavírus, se você colocar no Google, é a palavra que mais vem sendo procurada já há muito tempo, né? E vem sendo destacada aí pelo dicionário Oxford e por outros mecanismos de procura. Será que essas palavras que são tão constantes agora, elas vão ser incorporadas ou reincorporadas? Por exemplo, algumas delas já existiam. Mitigar, né? É você diminuir, né? Você eliminar progressivamente um processo. Será que essas palavras vão permanecer? E até quando, né, esse novo normal vai ser tão novo assim? Infodemia, né? Pandemia. Exatamente. Eu acho o seguinte, Rodolfo, acho que houve uma adaptação aí, né? A questão da linguagem médica, né? O jornalismo teve que traduzir essas palavras, e palavras que não tinham tradução, como lockdown, por exemplo, né? Teve que ser jogado para que as pessoas pudessem incorporar isso no dia a dia, né? Eu vejo que realmente as pessoas... A gente nota, Rodolfo, que as pessoas, elas consomem o que a gente coloca, né? Por exemplo, as pessoas reclamam que o brasileiro consome muita violência. Mas a gente nota agora que o brasileiro ele pode consumir o que a gente colocar, que a mídia colocar, né, a informação. Se a mídia colocar informações cultas para as pessoas vão consumir, né, e vão tender a fazer coisas cultas, né, vamos dizer assim. Então, eu acredito que seja um grande avanço, né, também, essas questões, palavras novas de serem colocadas, né, no dia a dia das pessoas. Temos que aportuguesar, né, vamos dizer assim, uma condição nossa aqui, né, lockdown que não conseguimos aportuguesar, mas as outras a gente sempre fala, por exemplo, eu sempre explico ou tento, né, falar com as pessoas que sempre me pedem, me perguntam a respeito disso, a gente colocar uma palavra que não é muito comum, coloca sempre em seguida o seu significado, né, para poder que a pessoa que não souber, porque ninguém é obrigado a saber o que é uma pandemia, né? Vamos dizer assim, a pessoa estudou isso na aula, mas a gente esquece, né? Então, pandemia, você tem que explicar, porque não é muito comum, né? O lockdown também não é comum, você tem que explicar logo em seguida, né? A infodemia, você tem que explicar também. É a função nossa de dar a informação, a palavra correta que tem que ser dada, né? Vamos dizer assim, aquela palavra médica, né, utilizada pelos médicos, pela medicina, mas logo em seguida colocar o seu significado, né, que é importante. Aí a pessoa acaba englobando aquilo, colocando aquilo no seu dia a dia e falando, né? Essa questão do olfato, né, do paladar, as pessoas já falavam antes, não, eu não estou sentindo cheiro de nada, não estou sentindo gosto de nada, mas agora estão falando, não, perdi o paladar, perdi o olfato, né? Então, houve aí um acréscimo na cultura da pessoa também, né? De fato, essas palavras que passam a constar, né, do nosso dia a dia, né, exatamente, do nosso cotidiano e de fato, é um aspecto importante também. Olha só, a Glaucilene diz assim, se for falar o que é lockdown para minha avó, ela não saberia o significado, né? De fato, por exemplo, a prefeitura de Fortaleza utilizou, por exemplo, a expressão em português, isolamento social rígido. E até mesmo, por exemplo, isolamento, uma palavra assim, que a gente já usava, mas passou a ser usada muito mais, né? E alguns até questionam assim, peraí, é isolamento ou é distanciamento? Né? Porque você vai ficar isolado, né? Mas você não está ficando isolado
para ficar distante da convivência social. Mas, geralmente, as pessoas convivem, né, com outras pessoas nas suas casas. Então, é um distanciamento social e um isolamento domiciliar. Quando a gente fala do lockdown, é o isolamento social rígido, ou seja, é o bloqueio. É o bloqueio, né? São duas palavras, né? É um bloqueio mais profundo, é um isolamento social rígido. Ou seja, você realmente vai ter a sua circulação por aquela cidade de forma controlada. Mas nós vimos, avaliando também, Celso, você, né, precisa fazer o deslocamento diário. Eu me desloquei bem menos, mas mesmo nas nossas observações, a gente identificou que o próprio poder público não teve muita condição de fazer a fiscalização em relação à circulação das pessoas, as pessoas que realmente precisavam circular, né? Então, essa clareza também em relação aos termos é importante. Para infodemia. Infodemia é uma coisa que só a gente mesmo do meio acadêmico ou do meio profissional, mais no campo da comunicação, sabemos, que é o excesso de informações, né? O excesso, é algo disfuncional, é um exagero de informações que chegam a causar efeitos aí na nossa saúde mental, na maneira como nós lidamos com as coisas. E aí, Celso, você também, nesse trabalho com as fontes, nessa questão dos desafios que você tem enquanto profissional, que todo dia produz conteúdos diários para o blog, né, para a rádio, para o portal, para as rádios, aliás, melhor dizendo. Será que esse processo de reabertura, né, esse processo de retomada de algumas atividades econômicas, será que as fontes elas vão ficar mais disponíveis, elas vão ficar mais acessíveis, ou ainda vai prevalecer o medo de circulação por algumas semanas ou por alguns meses? Eu acho que essa questão das fontes é muito interessante, Rodolfo, porque há uma crítica muito grande em relação ao jornalismo, né, atual, né? Essa questão de como está sendo feito o jornalismo. Há muitas críticas, né, a respeito do que é colocado na mídia tradicional, né, a respeito do acompanhamento político, de entrevistas que não estão sendo bem feitas, das distorções que os próprios jornalistas fazem. Isso são acusações que são feitas, né, vamos dizer assim, que as pessoas estão fazendo. Essa questão da fonte, ela vai muito para a credibilidade. Eu estava até pensando isso ontem, Rodolfo. A gente estava estudando pós, né, jornalismo. Isso, né? Então, digital. Né? Isso. Exatamente. Então, eu estava justamente aí pensando nessa questão das fontes, né? E a gente nota que aquelas pessoas, jornalistas, que possuem credibilidade, eles possuem fontes mais ricas, né? Vamos dizer assim, fontes que podem exatamente aí te municiar. Isso ali para o próprio repórter, para o próprio jornalista, né? Isso engloba também a questão do medo da fonte, da pessoa de querer sair de casa, né? Da pessoa de te atender, né? Através do WhatsApp. Né? Então, eu estava ouvindo ontem, inclusive, uma entrevista do Silvio Santos, né? Na época acho que era na época de 80, anos 80, né? E estava mais rigoroso e vigoroso, né? E ele estava dando uma entrevista para a Sônia Abrão e também para uma outra artista que já morreu, não me lembro. E aí ele falando a respeito do que ele não dava entrevista para os jornalistas, né? Ele falou que os jornalistas, alguns, lógico, perguntam para ele, por exemplo, de que você gosta de comer? Aí ele fala, eu gosto de comer carne, bife, ele é carioca, né? Ele come bife com batata frita, arroz e feijão, que é o prato tradicional do carioca. Aí o jornalista vai e coloca, ele falou, não acredito, como você é rico, você gosta de estrogonofe. Aí ele bota lá estrogonofe. Aí o Silvio Santos falou, então não vou dar mais entrevista para ninguém, porque o jornalista coloca o que ele quer na entrevista, né? Deturpa tudo. Então, lógico que ele não falou tudo, mas aqueles jornalistas que não têm credibilidade. Então, ele só dá entrevista para jornalistas que têm credibilidade, aqueles jornalistas que realmente interpretam realmente o que ele quer dizer e o que ele falou realmente de verdade, né? Eu acho que essa questão das fontes, resumindo, Rodolfo, ela passa muito pela credibilidade realmente do próprio jornalista, né?
você que tem credibilidade, você consegue umas fontes muito mais rápido do que aquelas pessoas que não têm credibilidade. De fato. E essa proximidade com as fontes é fundamental para que o trabalho jornalístico ele continue sendo executado da melhor maneira possível, né? Então, muitas vezes você checa uma informação e você coloca no seu Twitter, você coloca, né, no blog, faz a divulgação na emissora para a qual você trabalha e você vai checando esse tipo de situação. E, de fato, né, é algo que digamos, a pandemia, a quarentena, elas maximizaram, mas certas rotinas realmente permanecerão. E aí, Celso, dentro desse processo, né, de reabertura, dentro desse processo também de lidar com um novo normal, né, com as novas possibilidades, nós ainda estamos em um cenário muito grave, né, em relação a isso. A gente vê a maneira como a informação especificamente sobre a Covid-19 passou a ser divulgada. Eu vou fazer aqui um comentário, a gente não precisa necessariamente fazer juízo de valor, mas podemos fazer se quisermos, né? Mas tanto o governo do estado do Pará e outros governos, assim como o governo federal, eles mudaram um pouco a metodologia de divulgação. Por exemplo, o governo federal, que há 2 semanas está com o ministro interino, né, o ministro da Saúde, que é o general Eduardo Pazuello, ele vem focando a informação no número de pessoas recuperadas. Claro, há a divulgação dos números totais, há a divulgação das pessoas que faleceram, o número de óbitos, né, sempre considerando que esses números são oficiais, mas, em paralelo a isso, eles vêm focando muito na questão do número dos recuperados, até por ser uma política de governo, uma política de Estado. Em nível estadual, aí a gente pode falar um pouco mais da questão do Pará, passaram a dividir os gráficos, né? Você tem uma fonte muito boa, que é o portal covid-19.pa.gov.br. Se você acessar esse site, você tem as informações atualizadas. A CESPA divulga 1 ou 2 vezes por dia, de acordo com o abastecimento de informações por parte das prefeituras. Mas a metodologia vem divulgando o seguinte, né? A metodologia modificou e a divulgação vem sendo feita da seguinte maneira. São informados os casos de contaminações e mortes nas últimas 24 horas e vem sendo divulgado o abastecimento das informações das prefeituras do interior. E esses dados vêm mostrando que na região metropolitana de Belém houve uma diminuição em casos gerados nas últimas 24 horas e também das mortes nas últimas 24 horas. Então, essa mudança de metodologia é importante também para o trabalho do jornalista, de que maneira ele vai repassar isso para o leitor, para o ouvinte, para o espectador, para a sociedade de uma maneira geral. Como é que você avalia isso, Celso? Eu acho primeiro que houve aí, vamos dizer assim, entre aspas, um erro do próprio jornalismo de não apurar as notícias que são divulgadas, né? As notícias chegam para a gente através de meios oficiais, né? CESPA, como você falou, e outros meios, SESMA, e o jornalismo não tem aquele cuidado realmente de divulgar, de perguntar se realmente estão ocorrendo essas mortes, como elas estão sendo feitas, porque já vem preparado isso, né? A gente notou, a gente nota, a população nota realmente, Rodolfo, as pessoas notam que houve uma diminuição nas mortes, porque começaram a vazar vídeos dos próprios hospitais vazios, né? O hangar estava vazio. Inclusive, eu fiz uma pergunta até para o secretário sobre isso, né? O hangar realmente está vazio, tá? Tem lugares vazios? Ele falou que tinha lugares vazios. Ele confirmou essa informação. Então, psicologicamente, essas ações, elas interferem no comportamento das pessoas, né? Dos ouvintes, dos telespectadores. Eles estão vendo que o número de mortes realmente baixou, né? E a SESMA confirma que as mortes estão altas. Aí uma contradição, né? Eles tiveram que realmente refazer todo esse cálculo das mortes em relação ao Estado e dividir direitinho a questão para saber realmente quantas mortes ocorreram num dia, quantas mortes não ocorreram, quantas mortes vieram do interior, né? Então, das prefeituras. Eu acho que pelos dois lados aí, eu acho que houve meia-culpa aí do jornalismo, né? De não ter aprofundado mais essa questão das mortes, de não ter apurado. A gente recebe muitas informações e quer divulgar logo, né? E não contesta nem nada. E tem essa questão também do erro, acredito, das subnotificações, né?
a próprio governo e a própria prefeitura não assumem que não houve erro, né? Houve apenas inconsequências, ali, dados, né, incoerentes, vamos dizer assim, que não combinavam exatamente com a forma que está sendo divulgada agora. Mas antes era uma forma e agora de outra forma está sendo divulgado, né? Mas a gente nota realmente, Rodolfo, é por isso que as pessoas foram para as ruas, porque psicologicamente, né? Não sou psicólogo, mas a gente entrevista vários psicólogos, está sempre as pessoas sentiram que o número de mortes morreram, né? O número de mortes diminuíram, né? As pessoas não estão morrendo tanto, a busca pelo Abelardo tanto diminuiu, né? Não tem, as pessoas não ficam mais na fila de madrugada. Na policlínica não tem também aquela fila enorme que tinha antes. Então, psicologicamente, tudo isso aí faz com que as pessoas sintam num lugar mais confortável, sintam que não tem tanto perigo assim de sair para a rua, né? Independente de o governo falar que tem perigo e que não tem perigo, né? Apesar do número de mortes estar alto ainda, mas as pessoas veem isso como um alerta de que o vírus já está passando, o pico do Mandetta já passou, né? Como dizem, o pico do Mandetta já passou. Então, psicologicamente, acredito que as pessoas estão na rua por causa disso, né, Rodolfo? Você falou do pico do Mandetta, foi interessante. Ele esteve na semana passada, aqui no início da semana passada, cerca de 10, 12 dias, e um pouco antes ele gravou um vídeo, gravou uma entrevista dizendo que o Pará, né, estava passando pelo seu pico, né? E se a gente for observar, né, nos números gerais, o Pará já é o terceiro em casos de mortes, né, em casos de óbitos, né, só perde para São Paulo e para o Rio de Janeiro, então é uma triste estatística. Mas na segunda-feira, quando ele conversou com as autoridades da saúde local aqui, ele meio que mudou de opinião, identificou que a partir dessa nova metodologia, os casos, principalmente na região metropolitana, estavam diminuindo. E as subnotificações, né, os casos que estavam sendo comunicados em relação a contaminações e mortes que vinham sendo abastecidas do interior, na verdade se referiam a 5 dias antes, 7 dias antes, 10 dias antes, e por isso que infla, né? Mas o Pará, de qualquer forma, em qualquer cenário, apresenta tristes números, né? Batendo aí quase já o número de 3 mil óbitos, né? O que é muito grande, né? Embora a população do Pará não seja tão grande, mas se a gente considerar o processo total, de fato, gera uma questão. Eu já vou te passar a palavra, Celso, e a gente vai introduzir o tema das fake news, que foi uma pergunta aqui da Glaucilene, mas só para registrar. A Elielba Reis está conosco, acabou de se juntar a nós. A Silvia Carrera está conosco. O Felipe Silva também. O jornalista Alex Barata, né, o jornalista hoje também, ele voltou a ser acadêmico, né, está estudando Direito. E a jogador do cartão. A Mari Reis também está conosco. A Mari Reis, 1979, diretamente do bairro do Coqueiro, participando com a gente aqui, meu caro Celso. Cara Freire está acompanhando a gente aqui, né? Está cuidando do baby lá na sala e eu estou aqui no quarto aqui. Exatamente. Agora, só completando, Rodolfo, o Pará, né? Os casos chegaram aqui primeiro em Belém, né? A região metropolitana, chegaram aqui em Belém. Por isso a tendência é diminuir aqui, né? E aumentar para o interior, né? Porque vai se espalhando, né? Assim como foi na China, né? Foi passando para a Europa e tudo mais, então chegou aqui. Acredito que exatamente ocorrendo essa questão, essa diminuição de mortes aqui no estado, né, como houve esse decreto agora essa questão do governador Helder Barbalho de liberar, né, mais um pouco os serviços, né, que não são essenciais para voltar aos shoppings, academias, parqueiros e salões, né, acredito aí que no interior não vai haver ainda isso, né, a tendência talvez seja piorar, né, tomara que não, mas como o vírus está se espalhando para o interior, né? Então a tendência é realmente aqui na capital haver a diminuição do número de mortes. Né? Falar da fake news, né? Perguntaram, foi a Helene? Glaucilene, isso. Você comenta e depois eu comento também. Pode puxar aí. Tá, a fake news a gente sempre fala dessa questão das notícias falsas, né? A gente tem que sempre ter um cuidado. A principal dica que eu sempre falo nessa questão é de desconfiar sempre de uma notícia, né, que parece assim ser uma notícia assim em primeira mão, né, uma notícia assim que seja uma bomba, né. Então a tendência das pessoas que divulgam notícias falsas é justamente atingir alguém, né, ou atingir algo, né, por benefício próprio ou também para tentar aí deturpar ou tentar desestabilizar alguma coisa, né, um governo, ou uma prefeitura,
prefeitura ou um político. Eu acredito que tem tudo isso aí. Eu preciso tomar cuidado e desconfiar sempre dessas notícias que também não tem uma fonte segura, né? Eu sempre falo, as notícias elas devem ser sempre ter uma fonte ou para que a pessoa possa recorrer, para a pessoa possa ir lá e pesquisar, né? Ou usando os termos de hoje em dia, dar uma gugada, né, para saber se saiu nos sites oficiais, aí, se saiu nos sites tradicionais, né, regionalizando aqui, se saiu no Liberal, se saiu no DOL, se saiu no Roma News, né, se saiu no Social News. Então, aí você vai ver ali, realmente, né, se a notícia é ou não verdadeira, né, antes de espalhar e expor uma notícia bombástica. Por exemplo, ontem morreu o padre Bruno Sec, né? Eu fiquei sabendo, mas eu não divulguei, porque eu não tinha essa informação de uma pessoa, né, uma fonte, né, que seria exatamente aí uma fonte certa, né, uma fonte que pudesse realmente me confirmar. Mas depois que saiu, confirmado, aí sim eu divulguei no meu Twitter, do Padre Bruno Sec e tal. Então, tem que ter cuidado na hora de divulgar uma notícia falsa, né? Ela é fácil de ser percebida, né, Rodolfo? É fácil, quando a gente percebe uma notícia encaminhada, muitas vezes, pelo WhatsApp, aí sem fonte, né? Às vezes um texto mal escrito, com erros de português também, você não vê uma construção. Descobrir e tal, sei o quê. É que nem agora, no contexto da pandemia, sei o quê, tome o chá tal, que vai ser a cura. Ou então, essa imagem aconteceu aqui na periferia de Belém, só que é uma pessoa que não foi atendida, foi jogada na rua. Aí quando você vê, às vezes é um humorista que está querendo fazer graça, fazendo piada sem sentido, ou nem é em outra cidade. Isso está acontecendo aqui, está acontecendo aqui no Amazonas, mas na verdade a imagem é do Equador, né? Nós tivemos alguns casos aqui históricos, né, na mídia paraense, jornais impressos, né? E a gente tem um outro problema também, Celso, também a gente sempre tem que avaliar do ponto de vista contextual. Com a questão da internet, você tem... você citou a questão da morte do Padre Bruno. E lá atrás, em outros momentos, nós já, né, lidamos com outras circunstâncias. Nesta semana, por exemplo, foi divulgada a questão da morte, né, ou do agravamento do quadro de um conhecido médico aqui na cidade, um médico que é ligado ao futebol, inclusive, um médico bastante conhecido. Então, se chegou até a circular a notícia da morte dele. Assim, da morte dele, é. A morte de confrades, de colegas aqui de rádio, de televisão, né, que estão em um processo de recuperação, e começa aquela histeria, né, coletiva, que é extremamente complicada. Mas, para além das fake news, também respondendo a questão da Glaucilene, né, as fake news, que são as notícias divulgadas para desinformar, né, para confundir, eu diria um outro ponto a mais, que não é exatamente fake news, Celso, mas é extremamente perigoso, não só para a democracia, mas é extremamente perigoso para o fazer jornalístico. O Ctrl-C, Ctrl-V. A cópia de uma notícia que foi publicada por um outro jornalista ou por um outro veículo. Tá ficando um negócio meio descontrolado aqui no mercado, no mercado nacional, não tá, Celso? Tá muito comum isso, né? Impressionante. As pessoas mudam as palavras, né, para diferenciar, nem reescrevem, tem um trabalho de reescrever, usam as mesmas fontes, né, do original, né? Não sei, tá complicado. Eu tenho muito cuidado isso no meu blog, porque eu utilizo muitos textos também de assessorias, né? A assessoria manda muito texto para mim também. Eu reescrevo, e aí, nesse caso aí, as assessorias, quando mandam, inclusive foi até tema de um debate com estagiários lá na rádio, exatamente isso, de que a assessoria, uma assessora queria que o texto dela fosse assinado nos meios de comunicação, né? E aí cabe um debate muito interessante, porque quando você cede um texto para alguém, para o jornalista, né, se você não deixar claro, né, que é um texto assinado, que é um texto, né, assim, um texto particular, né, ou é um texto realmente aí que para ser publicado tem que ter assinatura, né, aí com certeza vai restringir mais. Mas se você é assessor de imprensa e manda o texto para o jornalista vai ter toda a liberdade de colocar o texto, né, do que foi. Claro, não vai deturpar o texto da pessoa, né, mas ele vai ter a liberdade, até porque
implicitamente o assessor já te dá toda, né, essa condição de você publicar o texto lá que ele te mandou, né? Ele já está te enviando, então ele já está te dando essa condição de você publicar o texto que você publicou. Lógico que você não vai deturpar as palavras e não vai mudar que o texto estava lá, né? De fato, né? Então é algo extremamente... Porque, assim, às vezes as fontes são as mesmas. E, em muitos casos, você precisa ouvir a assessoria, né? Você precisa ter contato com a assessoria para que ela dê a posição oficial daquela determinada instituição. A professora Ana Laura Corradi, ela está comentando aqui que ela leu uma notícia lamentando a morte do padre Giovanni Gallo, que aconteceu em 2003, e do padre Bruno, como sendo duas mortes na mesma época, né? Então, essa notícia houve um lamento pelas duas mortes, mas com um delay aí de 17 anos, né? O padre Giovanni Gallo morreu ali no início do século, também uma figura extremamente importante aqui para o estado do Pará, né? Todo o trabalho que ambos desenvolveram, né? E o padre Bruno, aos 80 anos, nos deixou nessa sexta-feira, aí no dia 29 de maio, né? Então, é muito por isso que eu digo, né? Assim, oi, pode falar? É por isso que eu digo, né? Há repórteres e repórteres, né? Tem que ter essa separação aí, né? De fato, Celso. O Aron Alcolumbre também está com a gente aqui, e eu me lembro da circunstância que foi o contrário, né? Daquele afã, né? Na nossa live dos caldos, a gente vai falar sobre isso, às vezes no afã de divulgar determinada informação, nós tivemos um grande colega, um grande rádio repórter, que também já deixou aqui este plano material, né? Que num dado momento ele divulgou a morte de alguém. Essa morte, ela efetivamente aconteceu, mas 2 dias depois, ele disse que ele deu um furo da notícia, né? Que ele deu a informação com 48 horas de antecedência, né? É claro que acaba sendo... Hoje, a gente olhando com o olhar dos dias de hoje, a gente olha com mais carinho para a situação, mas é extremamente complicado, né? Porque em períodos de excepcionalidade, como uma pandemia, com uma guerra, com um conflito, né? Se fala que a informação e a opinião, elas acabam sendo muito atacadas. A informação é extremamente importante, não é, Celso? A informação é muito importante, né? Por exemplo, teve um caso que aconteceu comigo, por exemplo, eu fui fazer uma cobertura de um julgamento, né? E aí pediram para eu entrar, né, antes de chegar lá, para poder falar sobre o que estava acontecendo e tal. Eu falei, não, só vou entrar para dar o flash, né? Faz tempo já isso. Se eu estiver lá, né? Para saber o que está acontecendo e tal. Eu não vou dizer antes, né? O evento, eu estava quase chegando lá, então não, eu vou esperar que eu vou dar quando chegar lá, né? Aí quando chegar lá eu entro ao vivo e tudo mais. Quando eu cheguei lá, Rodolfo Marques não tinha um evento, olha, o evento foi adiado e foi outro dia, não tinha mais ninguém lá. Então, é aquela história, só se eu dou adiantado o informe de que haveria o evento, que o evento estava acontecendo naquele momento, e a credibilidade, né, como é que fica o repórter, né, aí complica a situação. Então, é sempre bom você dar a informação que você sabe que aconteceu, se você tem a fonte correta, isso pode garantir realmente. Essa questão de dar notícia falsa é muito perigoso, né? Engloba aí muitas vidas. A gente se der uma notícia falsa de morte de alguém e a família da pessoa estiver ouvindo e a pessoa não morreu, e vai que, por exemplo, né, alguém da família morra com essa notícia que a gente tem. Então tem toda essa questão aí, essa responsabilidade de dar uma notícia. Pode haver o processo, né? E pode haver também essa circunstância de você causar um mal a uma outra pessoa com uma notícia falsa ou com uma barrigada, né? Com uma notícia sem apuração. E aí, Celso, aí tem essa questão, às vezes, de o repórter também não estar no local. Você pode apurar, né? Mas em rádio, principalmente, né? Quando a gente conseguir retomar um certo nível de normalidade, é importante, né, que você vai dar uma informação do trânsito, você pode dar, existem aplicativos, só que nem sempre esses aplicativos eles são atualizados com uma boa velocidade. Então, existe essa questão. Sempre que você tiver a oportunidade de conversar com a sua fonte pessoalmente ou estar no local, é sempre melhor. Por exemplo, essa semana aconteceu o adiamento do lançamento do SpaceX, né, o foguete lá do Musk, né, daquele multimilionário lá, que seria no meio da semana, até parece que ficou para hoje, né, se eu não me engano vai ser no dia... Então, por exemplo, boa parte da mídia se mobilizou para transmitir quando aconteceu, né? Certamente houve veículos que
comunicaram que houve o lançamento do foguete, mas na verdade ele não aconteceu. Acontece isso, né? Que certa vez também, aí não como profissional de comunicação, mas como cidadão de uma maneira geral, eu não tinha notícia nenhuma, eu fui para um determinado show, quando eu cheguei lá, a informação é que o show havia sido cancelado por um problema de família no artista em questão. Imaginar, não sei o que e tal, para lá, que você posta, hoje em dia, né, como tudo que se faz, as pessoas postam nas redes sociais, né? Então, você chega lá, aqui, tal, estou curtindo aqui o show, tal, né? Aí você faz uma foto em um outro lugar, estou curtindo o show, tal. Na verdade, o show não está nem acontecendo, porque Nem acontecendo. ele foi cancelado de alguma forma, né? E aí, Mas, Rodolfo, pode falar. por outro lado também, acredito que muitas empresas, muitos eventos vão ser transmitidos ao vivo e vai facilitar a vida do repórter também, né? Alguns eventos de empresas, que, por exemplo, a FIEPA faz um evento relacionado aí a uma pessoa que vem fazer uma palestra sobre robótica, um exemplo. E aí eles vão transmitir esse evento ao vivo e a gente pode até aproveitar essas oportunidades para fazer uma matéria que a gente está vendo realmente lá que o evento está acontecendo ao vivo, né? Conseguir entrevistas sonoras e tudo mais, né? Também vai ser, por um lado, vai ser... a gente tem um acesso ao conteúdo e, ao mesmo tempo, a gente pode, né? A gente negocia lá com a assessoria, a gente pode utilizar esse áudio, né? Esse material em alguma matéria nossa, dando a fonte, obviamente. Aí, esse é um ponto importante. Eu creio que para as próprias assessorias isso é um ponto importante, né? Porque facilita essa questão do acesso com os profissionais de comunicação tendo acesso às fontes primárias. De fato, é bem relevante em relação a isso. Meu caro Celso, nosso episódio 5, nós temos aí 2 minutinhos para encerrar. Mais uma vez, foi um prazer a gente poder compartilhar rapidinho, né? Impressionante. Quando o papo é bom, ele vai embora rapidinho. Queria te agradecer, Celso, pela oportunidade. É só comentar aqui o que a Glaucilene colocou, aí você pode pegar um minutinho e fazer suas considerações finais. Na minha época, a matéria do jornalista era digitada e passava por fax, mas agora, com as novas tendências, as ferramentas foram aprimorando e hoje a internet está acessível para quase todas as pessoas. Mas é saber usar, né, Celso? É saber usar essa tecnologia a nosso favor. A gente sempre brinca, né, Rodolfo, que agora está mais fácil fazer jornalismo, né? Na nossa época, a gente pegou aí uma fase bem mais difícil, né, de conseguir informação. A própria Lene também está explicando aí. E é aquela história, né, Rodolfo? Eu sempre deixo essa mensagem para o pessoal no final para se aperfeiçoar, né? A gente não pode perder o bonde da história, né, Lene? Por exemplo, a fax, agora então já tem internet, então a gente tem que seguir aí o bonde da história, senão a gente fica para trás, né, tentar modernidade e tudo mais, né? É importante a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Independente se é ou não questão aí de acúmulo de função, acúmulo de trabalho, mas é bom para a gente, até para a gente conseguir fazer várias coisas e não depender muito das pessoas, né? Eu aprendi a mexer na mesa, aprendi também a editar, e eu tive a oportunidade de mexer na mesa com você, que você me deu a oportunidade lá na Rádio Nama, né? Eu tive a oportunidade de mexer rapidinho na mesa, que o Rodolfo deu essa oportunidade, então aprendi logo para poder apresentar o programa dia de domingo, né, dia de sábado, lá na rádio ao vivo, foi bem legal. E quero te agradecer, Rodolfo, também pela encomenda, chegou, viu? Obrigado lá pelos pôsteres do Botafogo campeão. Opa! Chegou, chegou a encomenda. Muito feliz, cara. Já vem para minha coleção. Por isso que eu te pedi o endereço naquele dia para poder te mandar, né? Porque como a gente está distanciado socialmente, a gente não se vê pessoalmente há 3 meses, foi uma oportunidade de fazer essa homenagem. Eu recebi esse pôster de um amigo meu do Rio, eu falei, eu já sei para quem eu vou repassar esse material. Tchau, tchau, meu querido. Um grande abraço. É isso aí. Valeu, um abraço a todos.